Bom, hoje, dia 17 de março, é dia de St. Patrick's, né? Padroeiro da Irlanda e mais, né? Ele se relaciona até a própria identidade da Irlanda, é uma das festas mais populares de uma nacionalidade, né? Impressionante. Então, várias comunidades irlandesas ao longo do mundo, inclusive no Brasil, comemoram a festa do dia 17 de março, né? Inclusive aqui em São Paulo tinha alguns pubs que davam promoção nas cervejas. Tomava uma Guinness e ganhava outra. Aliás, a Irlanda é terra de excelente cerveja, também tem bons whiskies e também tem um drink muito bom que é o Irish Coffee, embora tenha se popularizado lá em São Francisco, mas é a criação deles, né? A Irlanda, então, deve muito a São Patrício, né? Então vamos falar um pouco da história dele e já vamos misturar um pouco a história da Irlanda, né? Então, a Irlanda, ela não foi dominada pelo Império Romano. O Império Romano tinha contato com a Irlanda, mas o Império Romano não dominou a Irlanda. A Irlanda era dominada pelos celtas, né, fazia muito tempo, né? Inclusive, mesmo no final do Império Romano, havia uma atividade de tráfico de escravos muito intensa ali na Irlanda. Havia piratas, né, que navegavam ali no norte da França, na Inglaterra, e capturavam, né, escravos, né? Aliás, a captura de escravos ali no norte da Europa teve uma época que era bem comum, né, por piratas árabes, vikings e tal, que então levavam muito medo lá àquela região, né? Daqui a pouco eu volto para esse tema, mas o St. Patrick's, né, ele morreu dia 17 de março no ano 461, né? Antes da chegada dele lá na ilha, que foi ano de 432, a coleção de história do Brasil de Varnhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Já havia um catolicismo na Irlanda, fraco, feito por mercadores, gente que voltava por causa do comércio e tal. Um ano ou 2 anos, alguns anos antes de São Patrício chegar na Irlanda, inclusive foi um missionário para lá, cujo nome esqueci, e que foi um marco também no inicial, mas não teve o sucesso de São Patrício, né? O grande início para valer do catolicismo lá na Irlanda foi por causa dele, né? Então, ele não nasceu na Irlanda, ele nasceu justamente na Inglaterra e ele foi capturado por piratas e levado como escravo para a Irlanda. Ele era de família católica, mas acho que a biografia dele, não lembro. Acho que ele era batizado, mas não tinha fé. Acho que ele falava quando jovem, ele não tinha fé. Ele escreveu um livro chamado, acho que, Confissões ou algo assim, e no qual ele retrata a vida dele, que ele não tinha fé na juventude. O fato é que ele foi vendido como escravo, trabalhou a serviço de um mestre como pastor e tal, só que aí nesse momento ele acabou se convertendo e ficando próximo, né? Realizava muito e sofreu muito nessa escravidão, porque ele era de família próspera lá da Inglaterra, né? Aqui é a designação geográfica. Eu acho que nem era da Inglaterra, acho que era do país de Gales. Agora não tenho certeza. E aí então ele sofreu muito nesse período, ele teve uma visão que ele tinha que fugir. Ele acabou fugindo, encontrando um barco, foi para onde hoje é a França. Lá então ele entrou para a igreja para valer, né? Se não foi batizado, acabou sendo, mas eu acho que ele já era batizado, sim. Se tornou bispo e aí sim ele foi enviado para a Irlanda no ano de 432, eu acho, ou 34, agora não lembro mais. E lá o impacto foi realmente impressionante, ele mudou a Irlanda, essa que é a verdade. A Irlanda era totalmente fragmentada em clãs, havia lá 100 clãs chamados de tuatas, se não me engano. Teoricamente havia um lá que seria o rei de todos, né? Cada tuata tinha o seu rei, que eram clãs, né? Então com relações de lealdade entre eles, mas que sempre brigavam, lutas intermináveis, né? Quando o St. Patrick chegou, ou São Patrício, então a Irlanda não tinha nenhum tipo de unidade, assim, era todo mundo brigando contra todo mundo. E ele acabou dando a unidade, só que uma unidade não política, mas uma unidade na fé,
Então eram povos que tinham religiões antigas, tinham druidas lá, né? Então havia uma região completamente diferente, e ele acabou convertendo a Irlanda, né? Foi impressionante esse ponto de inflexão lá. Então ele acabou dando unidade para o povo, uma identidade religiosa que eles não tinham, embora a unidade política só veio a ter muito tempo depois, uns 500 anos depois, durou muito pouco. Aliás, essa fragmentação política ajudou na conquista inglesa, que demorou muito tempo, com muito vai e vem. Vikings invadiram lá, depois foram ingleses, daqui a pouco eu chego nessa história. Voltar um pouco a São Patrício. Então, São Patrício iniciou, então, uma conversão lá, né? Com o tempo foram feitos mosteiros, né? Ele faleceu no ano de 461, lá mesmo, e deixou uma outra Irlanda. Tem um antes e um depois de São Patrício. São muitos milagres associados a ele, da expulsão das cobras, do trevo, da cruz de Malta, a cruz celta, melhor dizendo, e outros, né? E ele já, quando ele chegou, pouco tempo dele chegou, a fama dele já era grande, né? Ele quis então encontrar o seu antigo senhor, não para se vingar, mas inclusive ele ia levar um ouro, ou equivalente em ouro, para pagar a liberdade, já que ele fugiu. Então, na visão dele, ele tinha que indenizar o seu antigo senhor, e a intenção dele, na realidade, era converter o seu antigo senhor. Mas o antigo senhor dele, que eu não lembro o nome, ele acabou ficando com medo de São Patrício e acabou se matando, né? Conta-se que São Patrício chegou e ainda viu a casa onde ele estava incendiada. Então, uma história aí triste aí do lado do antigo senhor de São Patrício. Então, ele já ficou muito famoso lá, muito poderoso, tinha muito prestígio na ilha, acabou falecendo lá, na Irlanda, e a Irlanda acabou se tornando um lugar, um colosso, né? Um celeiro de santos e de eruditos. Então foram fundados muitos mosteiros, e enquanto a Europa sofria com as invasões ou migrações bárbaras, e mosteiros foram invadidos e bibliotecas perdidas, a Irlanda preservou boa parte do saber da Idade Média, né? Então, lógico que houve da Idade Média, do continente europeu, foram levados livros, né, para Irlanda. Esses eruditos lá na Irlanda aprenderam, havia muitos copistas na Irlanda, muitos mosteiros, de modo que se um ficasse perdido por alguma briga entre um clã, o outro ainda sobreviveria com o saber, né? Enquanto a Europa continental se perdia em guerras intermináveis e boa parte dos livros perdidos e o saber correndo o risco de desaparecer para sempre, a Irlanda estava preservando tudo isso. A Irlanda teve uma importância capital na preservação do saber. Textos antigos do tempo do Império Romano, textos latinos, eles então guardaram tudo aquilo. E aí depois, quando a Europa começou a se estabilizar, teve a restauração carolígena, então muitos irlandeses foram para o continente, levando todo esse saber aí acumulado, né? Tem inclusive um livro que conta bem essa história, eu vou deixar depois aí na descrição, muito interessante, que diz, acho que é como a Irlanda salvou a civilização, alguma coisa assim. Então, uma história assim muito interessante, que teve como início St. Patrick's, né? Muito bom, St. Patrick. E depois a Irlanda então se converteu para valer, se tornou uma grande nação católica, só que ela sofria pressão dos ingleses. Antes da Inglaterra aderir ao protestantismo, já havia uma pressão, já havia invasão, já havia tentativa de submeter a Irlanda à Inglaterra. Isso aí teve muito vai e vem. Aí depois da adesão da Inglaterra ao protestantismo, que as coisas ficaram piores para os irlandeses, que aí então teve uma vontade realmente da Inglaterra de dominar e subjugar os irlandeses, né? O marco disso foi com o Cromwell, que lá no século XVII invadiu a Irlanda, partiu para massacres abjetos, né? Inclusive um dos homens lá do que enviado pelo Cromwell chegou a colecionar crânios humanos de irlandeses, né? Muitos irlandeses foram mortos,
outros foram deportados e outros foram vendidos como escravos lá para o Caribe, né? Então Barbados tem até hoje, né, os descendentes deles, né? Eles eram conhecidos como Redlegs, né? E muitos irlandeses, durante o domínio da Inglaterra, depois do evento do Cromwell, que foi absurdo, totalmente criminoso, também havia momentos de rebelião, de satisfação, de atritos entre ingleses e irlandeses, sobrava por os irlandeses que eram mais fracos militarmente, e aí eles eram deportados, enviados para a Austrália. Então, o catolicismo na Austrália nasceu por meio de irlandeses que foram deportados para lá, foram exilados lá para a Austrália, né? Então a Austrália é o único lugar do mundo que o catolicismo entrou com gente deportada. A primeira missa na Austrália é de um padre deportado lá que foi perseguido pelos ingleses. Então a Irlanda sofreu brutalmente, século XVI, século XVIII, de gente deportada, vendida como escrava. As coisas pareciam não piorar. Porém, no século XVIII, XIX, a coisa ficou grave. No século XVII, lembrando que as terras eram todas de católico, porque a Irlanda era totalmente católica. Quando a Inglaterra protestante começou a dominar, enviar gente lá para dominar, os católicos ficaram apenas com menos de 20% das terras, né? Quer dizer, uma inversão completa. E lá que nasceu o termo plantation, né? O termo plantation muito associado à colonização, né? Então se fala de plantation no Brasil, se fala de plantation em outros lugares. E no Brasil é tudo mentira essa história de plantation, né? Mas o plantation propriamente nasceu na Irlanda, né? Então foi uma criação inglesa, ficou acusando Portugal e Espanha aí de explorar e submeter colônias e terras a uma monocultura. Não, nasceu na Irlanda, na mão dos ingleses, né? Então, a Irlanda passou a ser dominada com uma monocultura. Qual monocultura? Da batata, né? E aí chegou no século XIX, lembrando que em 1800 ou 1801, a Irlanda passou a pertencer à Inglaterra como o país de Gales ou Escócia. Então fazia parte da Inglaterra, né? E o que vai agravar o que eu vou falar. E aí chegou no século XIX, lá meados do século XIX, acho que década de 1840, né? Houve uma praga que atacou boa parte das batatas e, como consequência disso, os irlandeses começaram a passar fome. Só que a Inglaterra era dona, estava ali do lado. A Inglaterra era a maior potência do mundo. Aí tem várias histórias, umas que a Rainha Vitória recusou que potências estrangeiras ajudassem a Irlanda, houve recusa de ajuda da Irlanda, inclusive uma figura detestável, que agora esqueci o nome dele, Lytton, uma coisa assim, declarou no parlamento inglês que era melhor não ajudar os irlandeses, que era melhor ter que o livre mercado e a livre concorrência entre eles iam equilibrar. Naquela época estava na moda na Inglaterra o chamado darwinismo social, né? Então essa visão de darwinismo social se aplicou em alguns locais dos domínios ingleses, inclusive na Irlanda. Então dizendo que é bom que os mais fortes sobrevivam, né? É bom que o mercado regule tudo, que não tenha interferência nenhuma, então é melhor não ajudar. O darwinismo social também foi incorporado por bilionários americanos lá no final do século XIX também. Tinha gente na Índia com essa visão, na África com essa visão, todos eles ingleses, né? Então, como a Inglaterra não ajudou, podendo ajudar, que era o país mais rico do mundo, no mínimo 1 milhão de irlandeses morreu de fome e 1 milhão teve que emigrar, principalmente para os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos tem uma forte influência irlandesa hoje lá em Nova York. Então vai ter a grande festa lá, inclusive a Catedral de St. Patrick, né? É a grande igreja lá de Nova York, aliás é uma igreja magnífica, né? Muito bem conservada, muito bonita. Então em Nova York então vai ver as festividades de outras cidades americanas também. Então, aí voltando à história da Irlanda, então a Irlanda sofreu brutalmente no século XIX com imigração, fome. Os irlandeses, depois no começo do século XX, lutaram pela independência. Aí teve um processo de independência bem longo, complexo, inclusive com, infelizmente, disputas internas entre eles, que começou
na Páscoa lá de 1915, 1916, só foi terminar para valer no pós-guerra, embora se dê a data de independência da Irlanda em 1921 ou 22. Foi um processo que a Irlanda ficou totalmente livre, só no pós-guerra, mas não a Irlanda do Norte, né? Que foi um ponto de atrito muito grande na Grã-Bretanha, já que a Irlanda do Norte, então, não ficou independente. Lá é que tinham famosos com conflitos ligados ao Irã, né? O Irã está totalmente errado. O Irã fazia atentados terroristas, né? Mas o inglês também estava errado, porque faziam repressões absurdas, né? Então ali a Irlanda do Norte ficou como um ponto de atrito, um ponto muito violento durante décadas, né? Chamado entre eles, como é que eles chamavam? Aquela de Troubles, né? Agora a Irlanda ficou, a Irlanda excluindo o nordeste da ilha da Irlanda, aí sim se tornou totalmente independente, só que era um país pobre. Era um país sem recursos, dos mais pobres da Europa, né? Então, até a década de 80, era lá, a Irlanda era sinônimo de pobreza lá na Europa. Os irlandeses que podiam ir embora, ia querer morar na Alemanha, mesmo na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos ou para outro lugar. E a Irlanda dá uma guinada completa, né? Ela se torna aquilo que se chamou de tigre celta, porque tinha dos tigres asiáticos, né? E aí, então se tornou o tigre celta. Foram feitas reformas econômicas, sempre voltadas para o mercado. Houve diminuição de imposto e não aumento de imposto, né? O Brasil quer enriquecer, mas aumentando imposto não vai conseguir. Aumentar imposto só empobrece as nações, né? Haja visto, o Brasil deveria pegar o exemplo da Irlanda, de Singapura, da Coreia do Sul, mas não consegue, né? Não adianta. Aí já é outro problema. Então, a Irlanda, então, diminuiu os impostos, atraiu investimentos de uma forma realmente impressionante, de forma que ela, de um dos países mais pobres, se tornou um dos países mais ricos per capita do mundo, inclusive acima da Inglaterra. Impressionante. Eu vi um último dado e fiquei impressionado. Parece que a renda per capita lá é 100 mil dólares, uma coisa assim astronômica, né? Então, um dos países com maior IDH do mundo, um dos países com a maior renda per capita do mundo, que foi um grande polo de emigração, se tornou agora atrativo para imigrantes, inclusive muitos brasileiros foram morar lá. Então a Irlanda tem uma história bem longa, bem complexa, que tem esse marco de St. Patrick, lá no século XV, que mudou completamente a história. Ela tem uma história importantíssima de preservar a cultura e o saber medieval. Depois se tornou alvo dos ingleses, né? Sofreu brutalmente na mão da Inglaterra, conseguiu se libertar dos ingleses, mas tem aquele ponto de atrito lá da Irlanda do Norte. Mas a Irlanda, como tal, conseguiu sair da pobreza para ser uma das nações mais ricas do mundo. Realmente a história da Irlanda é muito interessante. E para comemorar então o dia de hoje, né, tomando uma cerveja, claro, né, uma bebida que os irlandeses tomam muito. Eu gosto muito da Guinness, mas vou confessar que acabei não achando a Guinness, então estou tomando outro. Então vamos ficando por aqui, vamos rezar, né, para São Patrício que rogue aí por nós e também pelo povo irlandês. Obrigado.